A sua vida pode ser incrível, mas a maioria das pessoas vivem abaixo do que merecem. Eu sei o que é isso. Em apenas uma semana, vi minha vida se transformar completamente. 5 atitudes simples mudaram tudo. E eu te digo, se você abrir seu coração, elas vão fazer o mesmo por você. A atitude de falar coisas boas. O que você fala é como uma semente. Quantos de vocês estão amaldiçoando o próprio destino sem saber? Eu não consigo, eu não vou, eu nunca vou. E Deus ouve isso. Mas quando você muda o que fala e declara, eu sou escolhido, eu sou forte, eu estou no meu caminho, a base da sua vida começa a mudar. Não existe vitória sem se entregar. Você diz, eu quero mudança, mas será que você já entregou tudo? Te digo, um momento de entrega de verdade é mais poderoso que uma vida inteira de luta. Quando eu aprendi a acordar e dizer, Deus, eu sou seu. Me guie, me use. Portas que estavam fechadas se abriram. A gente vive na correria, com a mente cheia de barulho, e depois se pergunta por que não escutamos Deus. Mas quando você acalma sua alma, você ouve sussurros do céu, e nesses sussurros você encontra as respostas que tanto procurava. Nada muda a energia da sua vida como a gratidão. Nada. Você acorda reclamando ou agradecendo? Quando você começa a louvar a Deus a cada momento, milagres começam a acontecer para você. A fé sem atitude não funciona. Você tem o sonho, tem o plano, mas vai se mexer? Em apenas uma semana, tudo mudou para mim porque eu não esperei mais. Eu agi como se a promessa já fosse minha. E quando fiz isso, Deus me ajudou. O que você fala não é só som. São sementes que criam a sua realidade. Toda palavra que você diz tem poder. Poder para construir ou destruir, curar ou ferir, trazer vida ou morte. A maioria das pessoas fala sem pensar, sem saber que as palavras estão criando o futuro delas. Elas dizem, eu não tenho sorte. Eu nunca vou ter sucesso. Nada dá certo para mim. E se perguntam por que suas vidas não saem do lugar, porque continuam com problemas, porque as oportunidades escapam. Mas, eu te digo hoje com certeza, suas palavras estão construindo seu destino, quer você perceba ou não. E enquanto você não mudar o que fala, não verá a transformação que quer. Eu mesma tive que aprender isso. Já teve uma época em que eu falava sem pensar, deixando a negatividade sair da minha boca, e nem percebia. Eu dizia, não sei se isso vai dar certo. Eu espero que as coisas mudem, mas duvido. Sinto que sempre vou ter problemas. E sabe o que aconteceu? Foi exatamente isso que vivi. Minha vida era um reflexo das minhas palavras. Mas quando a ficha caiu, quando entendi que toda palavra era uma semente plantada no meu futuro, eu soube que tinha que mudar. E quando mudei, minha vida toda virou rapidamente, com força, de um jeito incrível. Você precisa entender que as palavras são espirituais. Elas não desaparecem. Elas saem da sua boca e criam. Toda vez que você fala, você está liberando fé ou medo, bênçãos ou maldições, vida ou morte. A Bíblia diz, a vida e a morte estão no poder da língua. Isso não é só uma frase bonita. É uma regra tão real quanto a lei da gravidade. Se você fala vida, verá a vida. Se você fala fracasso, verá o fracasso. Eu vi pessoas estragarem as próprias bênçãos só pelo que falavam. Elas dizem, eu nunca vou conseguir esse emprego, e não conseguem. Eu nunca vou ser feliz, e continuam tristes. Mas no momento em que mudam as palavras, tudo começa a mudar. Você pode perguntar, mas como eu mudo o que falo quando não sinto isso? Quando a vida está difícil e não vejo saída? Meu amigo, é exatamente aí que você mais deve falar vida. Não espere sentir vontade. Você precisa declarar mesmo na escuridão. Diga, eu sou abençoado, mesmo que se sinta destruído. Diga, portas estão se abrindo para mim, mesmo que todas pareçam fechadas. Diga, eu ando com a graça de Deus, mesmo que se sinta rejeitado. E te digo, quando você começar a falar assim, as coisas vão mudar. Não é mágica. É uma regra espiritual.
O que você declara com a sua boca, você vai ver com os seus olhos. Vi essa verdade funcionar na minha vida e na de muitas outras pessoas. Lembro de uma mulher que veio até mim, com o coração cheio de tristeza. Ela tinha perdido o emprego, a saúde estava ruim e não tinha mais esperança. E tudo o que ela falava era negativo. Ela dizia: nada de bom acontece comigo. Nunca vou sair dessa. Sinto que minha vida acabou. Eu peguei nas mãos dela, olhei nos olhos e disse: você precisa mudar o que fala. Você precisa começar a falar o oposto. No começo, ela não queria. Mas eu não sinto isso, ela disse. E eu respondi: você não precisa sentir para falar. Fale até ver. Ela resolveu tentar. Toda manhã, em vez de dizer me sinto sem esperança, ela declarava: meu futuro é bom. Em vez de nunca vou arrumar um emprego, ela dizia: portas estão se abrindo para mim. Em vez de estou sempre doente, ela dizia: a cura está no meu corpo. E em uma semana, as coisas começaram a mudar. Ela recebeu um convite para uma entrevista de emprego. A saúde dela melhorou. A paz tomou o lugar da ansiedade. Tudo porque ela mudou as palavras. Então, te pergunto hoje, o que você está falando sobre a sua vida? Está plantando sementes de fé ou de dúvida? Está declarando vitória ou fracasso? Se você quer ver mudança, comece pelas suas palavras. Não espere as coisas melhorarem. Fale vida agora. Fale bênçãos agora. Fale como se a promessa já fosse realidade. E veja como Deus responde. Não existe vitória de verdade sem se entregar. Muitas pessoas vivem lutando, brigando sozinhas. Elas se esforçam, tentam controlar tudo. E mesmo assim, continuam cansadas, bravas e presas no mesmo lugar. Por quê? Porque ainda não entenderam o poder de se entregar. Eu te digo hoje, a maior mudança na sua vida não virá de mais esforço, mais luta ou mais força de vontade. Ela virá quando você finalmente entregar tudo e disser: Deus, eu me entrego. Não é na luta, mas na entrega que a gente encontra a verdadeira força. Vi isso na minha própria vida. Houve um tempo em que eu me apegava aos meus planos, meus sonhos, meus desejos. Eu pensava que, se eu só me esforçasse mais, as coisas dariam certo. Mas em vez de progresso, eu sentia mais resistência. Em vez de paz, sentia ansiedade. Em vez de clareza, sentia confusão. E um dia, ouvi uma voz suave sussurrar: solte. Confie em mim. Foi difícil no começo, porque tudo em mim queria segurar. Mas cheguei a um ponto em que eu não aguentava mais. E com lágrimas nos olhos e fé no coração, eu me entreguei. Eu disse: Deus, que seja feita a sua vontade, não a minha. E a partir daquele momento, tudo começou a mudar. Quando nos entregamos, não estamos desistindo. Estamos nos rendendo a um poder muito maior que o nosso. Estamos saindo do mundo limitado e entrando no mundo de Deus. Deus não age em uma vida que ainda está tentando controlar tudo. Ele espera até estarmos prontos para soltar o controle, para confiar em Ele. E no momento em que fazemos isso, o poder dele é liberado de formas que nunca imaginamos. Falei com muitas pessoas que estão cansadas de carregar seus problemas. Elas tentam consertar as coisas sozinhas e se perguntam por que se sentem tão exaustas. Eu digo a elas: você não precisa carregar isso sozinho. Você nunca foi feito para isso. Mas se entregar não é só falar. É uma atitude do coração. É acordar todos os dias e escolher confiar mesmo quando você não entende. É dizer: Deus, eu coloco essa situação nas suas mãos, e depois não pegar de volta. Uma mulher veio até mim desesperada por uma solução. Ela tinha feito de tudo, mas nada mudava. Por que Deus não me responde? Ela perguntou. Eu olhei para ela e disse: você se entregou de verdade ou ainda está tentando controlar o resultado? Ela parou e admitiu: eu tenho medo de soltar. E esse é o problema para muitos de nós, não é? Temos medo de que, se soltarmos, vamos perder o controle. Mas a verdade é que nunca tivemos o controle para começar. Deus sempre esteve no controle, e Ele é muito mais capaz de cuidar da nossa vida do que nós. Então ela soltou. Ela se entregou.
Ela abriu mão dos próprios planos e medos. E em poucos dias, a coisa pela qual ela orava começou a acontecer de um jeito que ela nunca esperou. A resposta sempre esteve ali, esperando que ela parasse de lutar e começasse a confiar. O que você está segurando que Deus está pedindo para você soltar? É um sonho, um relacionamento, um medo, um erro do passado? Seja o que for, eu te prometo, quando você soltar, não vai perder. Vai ganhar. Vai ganhar paz, clareza e a ajuda de Deus. Se entregar não significa que paramos de agir. Significa que paramos de forçar as coisas do nosso jeito. Significa que fazemos a nossa parte e confiamos que Deus fará dele no tempo perfeito. Quando fazemos isso, as coisas começam a acontecer sem esforço, sem luta. Te digo hoje, o que quer que esteja te pesando, solte. Entregue para Deus. Confie nele. E veja como ele age de um jeito que você nunca esperou. Porque as maiores vitórias não são ganhas com a nossa força, mas na nossa entrega. Os pensamentos e palavras têm mais poder do que você imagina. Eles moldam sua vida, seu futuro e tudo o que acontece com você. Muitas pessoas vivem presas, não por problemas, mas pelos próprios pensamentos e palavras. Acordam de manhã e já começam a pensar negativo. Eu não sou bom o suficiente. Nada dá certo para mim. Nunca serei feliz. E depois se perguntam por que continuam com problemas, porque as portas estão fechadas. Se você pode mudar seus pensamentos e palavras, pode mudar sua vida. Houve um tempo em que eu vivia com pensamentos negativos. Não percebia no começo. Era natural pensar pequeno, esperar o pior. Eu orava por bênçãos, mas na minha mente pensava, espero que algo bom aconteça, mas provavelmente não vai. E era exatamente isso que eu vivia. Uma porta fechada atrás da outra. Mas um dia eu entendi que meus pensamentos e palavras estavam trabalhando contra mim. Em vez de ser parceira de Deus, eu estava bloqueando minhas próprias bênçãos. E no momento em que decidi mudar, tudo mudou. Pensamentos são sementes. O que você pensa é plantado na sua mente. E o que você planta, você colhe. Se você só pensa negativo, isso é o que você vai colher. Mas se você enche sua mente com fé, com as promessas de Deus, sua vida vai começar a refletir isso. Vi pessoas se libertarem de anos de problemas só por mudarem o jeito de pensar. Vi portas se abrindo, milagres acontecendo, porque alguém decidiu alinhar seus pensamentos com a verdade de Deus em vez dos medos. O inimigo sabe disso, por isso ele trabalha tanto para encher sua mente de mentiras. Ele sussurra: você não é bom o suficiente. Você não vai conseguir. Você está muito quebrado, é tarde demais, você é fraco. E se você acredita nessas mentiras, elas se tornam sua realidade. Mas hoje eu te digo, você tem o poder de rejeitar esses pensamentos. Você não precisa aceitar tudo que entra na sua mente. Você pode escolher o que fica e o que vai embora. Você pode trocar um pensamento negativo por uma verdade. É por isso que é tão importante cuidar do que você fala. Suas palavras dão vida aos seus pensamentos. O que você fala, você fortalece. Se fala medo, o medo vai crescer. Se fala dúvida, a dúvida vai se enraizar. Mas se fala fé, a fé vai crescer. Quando eu aprendi a alinhar minhas palavras com o que eu queria ver na minha vida, em vez do que eu temia, as coisas começaram a mudar. Eu sou capaz para todo bom trabalho. Em vez de dizer, nada muda para mim, eu dizia, portas estão se abrindo para mim. No começo, parecia estranho. Minha vida não mudou na hora. Mas eu continuei falando mesmo assim. E com o tempo, comecei a ver o que eu falava se tornar realidade. Lembro de um homem que lutou por anos para progredir. Toda vez que algo bom começava a acontecer, algo ruim vinha logo em seguida. Ele estava convencido de que era amaldiçoado. E tudo o que ele falava era negativo. Não tenho sorte, ele dizia. As coisas sempre dão errado para mim. Eu disse a ele, você precisa mudar o que fala. Você precisa começar a declarar vida sobre a sua situação. Ele resistiu, mas decidiu tentar. Toda manhã, ele começou a dizer, eu sou abençoado. Coisas boas estão vindo para mim. Eu ando com a graça de Deus. E em poucas semanas, as coisas começaram a mudar. Oportunidades surgiram. As pessoas certas entraram na vida dele. O ciclo de problemas foi quebrado. Por quê? Porque ele mudou seus pensamentos e palavras. O que você está permitindo na sua mente? Que palavras você está falando sobre a sua vida?
Você não pode ser descuidado com seus pensamentos e palavras. Eles estão moldando seu destino. Se quer ver mudança, comece na sua mente e na sua língua. Escolha hoje pensar com fé, falar com vitória, e veja sua vida se alinhar com a verdade. A gratidão não é só um sentimento. É uma força que tem o poder de mudar tudo. A maioria das pessoas espera ter algo para ser grata. Mas não é assim que funciona. A gratidão não é só uma resposta a coisas boas. É a chave que abre as portas para as coisas boas. Quando você vive com o coração grato, mesmo antes de ver a bênção, você atrai alegria e milagres. Mas muitas pessoas vivem o oposto. Acordam reclamando. Passam o dia focando no que está errado. Falam mais dos problemas do que das bênçãos. E depois se perguntam por que estão presas. Se você quer ver sua vida mudar, se quer abrir as portas para o bem, comece com a gratidão.